Estou gravando esse vídeo para corrigir com vocês a prova da OAB. Vocês sabem que esse domingo agora teve o 40º exame da OAB, segunda fase. E assim, quando eu digo para vocês que Direito Civil é a prova mais fácil que tem, é a matéria mais fácil que tem, vocês não acreditam. Sabe o que caiu? Uma petição inicial e foi um divórcio consensual. Quer dizer, mais fácil que isso só se você não fizer a prova, tá? Então, vamos aqui agora juntos corrigir essa peça. Depois eu faço um outro vídeo corrigindo as questões, para vocês verem como foi simples, como é tranquilo, como não tem nada de difícil em civil, não tem nada disso de, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer, tá? Vou provar agora o que eu sempre digo em sala de aula, que é fácil fazer direito civil, que fazer a segunda fase da OAB em direito civil é tranquilo, tá bom? Vocês vão ver essa questão. Bora lá, vou compartilhar aqui. Isso aqui é a prova, tá? Vocês estão conseguindo ver. Estou gravando aqui numa reunião, como se fosse uma reunião no Meet, para poder ir mostrando a prova para vocês, tá? Então, bora lá. Primeiro eu vou ler esse recadinho aqui para vocês verem que eu falo a verdade quando a gente está trabalhando prova em sala, quando está aprendendo as peças para V1, inclusive agora para V3 vão aprender também. Todas as vezes que eu falo, não inventem dados. Quem já foi meu aluno sabe. Leiam aqui com atenção, tá? Isso aqui é a prova, ó, FGV, prova de conhecimento. Olha o que tem na prova. Na elaboração dos textos da peça prático-profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. Ou seja, não invente dados. Eu repito isso 1000 vezes. Não invente dados, não invente dados, não invente dados. Tá? Então, se não tem a profissão da parte, não coloca na qualificação, inclusive, desempregada não é profissão. Então, se falou alguma coisa nesse sentido, está te remetendo a uma gratuidade de justiça, e não que é a profissão da pessoa. Não falou o estado civil, não disse se é casado ou não estava, não coloque isso, não inventem dados. Não inventem uma história que não está lá, não coloque na parte da fundamentação jurídica artigos que não tem nada a ver com o que está estritamente na questão. Está aqui para vocês a prova, tá? A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase. O examinando deve estar atento para não gerar nenhum dado diferente que dê origem a uma marca identificadora. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prático-profissional e a eliminação do examinando. Ou seja, de novo, não invente dados. E aí ele vai falar aqui como é que deve ser o fechamento da peça, e na verdade é que a gente chamaria de assinatura, mas não é para você assinar, tá? Não é, obviamente, para colocar o seu nome, nem, pelo amor de Deus, inventar um número de OAB. Para você poder ter um número de OAB de verdade, passar nessa prova aqui, não invente número de OAB enquanto estiver fazendo. E aí, nas provas, já vão treinando assim, tá? Não pode, não deverá criar nenhum dado gerador de marca. Mas vamos para direito civil, vamos para a peça. A gente vai ler e eu já vou marcando os pontos chaves. Como é que eu faço uma prova da OAB? Como é que eu vou resolver uma questão de segunda fase? Eu sempre falo isso em sala. Dá uma primeira lida com calma. Não vou fazer isso aqui para não ficar muito longo, já vai ficar um pouquinho o vídeo. Depois volta e vai lendo e grifando as peças-chave. Daí você já vai puxando uma seta e escrevendo o que é que você acha que a questão está querendo. Então, se tem alguma coisa remetendo à gratuidade, à prioridade de tramitação, qual é que vai ser o foro, enfim, tá? Vamos ler. Paulo Cruz, servidor público federal. Então, aqui já falou de uma pessoa e deu a profissão, tá? Cristina Silva Cruz, autônoma. Aqui, tudo bem, trabalha de forma autônoma. Residentes e domiciliados em Campina Grande, no estado da Paraíba. Então, já sei qual é a residência e o domicílio, principalmente desses dois. Vamos ver se isso é relevante. Contraíram matrimônio. Ponto. Chegou aqui, você já sabe que a gente está em direito de família. Está fazendo a prova de civil, falou em matrimônio, já descartou aí outros livros de direito civil. Você já vai pensar, deve ser direito de família. Mas bora continuar. Sem pacto antinupcial em 2018. Lembra que eu digo também, do mesmo jeito que vocês não podem inventar dados, vocês não podem ignorar nada que está na prova. Então, a prova não ia falar sem pacto antinupcial à toa. Isso aqui vai ser relevante para alguma coisa. Vamos continuar.
Em 16 de dezembro de 2021, nasceu Júlia, a única filha do casal. Então, se Júlia, já vai a primeira informação aqui. Se ele está dizendo que nasceu Júlia, isso também é relevante. Para que ele ia dar a data de aniversário da menina? Ele, enfim, a banca, né? A FGV aqui. Em 16 de dezembro de 2021, nasceu Júlia. Por que seria relevante? Com a data de nascimento de alguém, eu sei o quê? A idade da pessoa, não é isso? Então, se Júlia nasceu em 2021, dezembro de 2022, Júlia tinha 1 ano, 23, 2 anos, a gente está aí na metade de 2024. Então, Júlia tem aí seus 2 anos e pouquinho, portanto, é incapaz. Absolutamente incapaz. Ela tem menos de 16 anos, certo? Então, isso vai ser relevante por algum motivo. Vamos continuar. Não obstante eles tenham sempre mantido um bom relacionamento, concluíram que não mais permaneceriam casados. Se duas pessoas são casadas e não querem mais permanecer casadas, qual é o caminho? Divórcio. Já não tinha outra coisa para você pensar aqui. Falou em contrair matrimônio, então a gente já saiu de união estável. E falou que não quer mais permanecer casados. Já não tem como confundir aqui. Paulo e Cristina eram solteiros antes do casamento, portanto, nunca viveram em união estável. Então, eles casaram de cara, eles namoraram e casaram. Não teve período de união estável nenhum. Isso é importante. Ou em matrimônio com qualquer pessoa, não tendo outros descendentes. Então, só tem Júlia. Diante da decisão, procuram você, na qualidade de advogado, para tomar as providências necessárias para formalizar a extinção do vínculo conjugal e a partilha de bens, bem como as questões relativas à filha, portanto, guarda, pensão alimentícia, tudo que vai estar relacionado aí a essa menor. Extinção do vínculo conjugal, não tem, a não ser que fosse morte, não é o caso aqui, eles te procuram porque não querem mais permanecer casados, divórcio, você já acertou a peça. Já para aí. Vamos lá. Em reunião conjunta, então eles foram juntos, decidiram pela guarda compartilhada, mas Júlia manterá a residência fixa com a mãe, tendo o pai direito à convivência em 2 dias da semana, além dos finais de semana alternados. Vê que a própria prova já traz assim, né? Direito à convivência, que eu sempre digo, a gente tem a praxe de falar direito de visita, direito de visitação, mas o correto para mim é direito de convivência, eu sempre digo em sala, porque pai ou mãe, quem esteja aí nessa condição, não é visita. Então, a prova já traz aqui esse direito à convivência, já adorei. Concordaram que não será devida pensão alimentícia entre eles. Ó, então, não vai ter aí pensão alimentícia para o ex-cônjuge, nem de um para o outro, não vai ter. As despesas da filha serão igualmente repartidas. Ambos têm capacidade financeira semelhante. Acordam ainda que Paulo pagará R$ 3.000, que corresponde a 20% dos seus rendimentos, a título de pensão para a filha menor. Se você nem tivesse feito aquele cálculo lá no começo da idade de Júlia, a própria prova já diz de novo, já diz a você que ela é menor. Que nem é um cálculo difícil, né? Viu que a menina nasceu em 2021, não tem nem que fazer muita conta. Bora lá. Pactuaram ainda que alterarão as comemorações de Natal e Réveillon, irão alternar aí Natal e Réveillon, cabendo à mãe os anos pares. Como Cristina é cristã e o pai ateu, estabeleceram que, no feriado de Páscoa, Júlia passará com a genitora. Aos demais feriados, nada foi estabelecido. Se isso aqui fosse vida real, eu diria, e o carnaval, né? Bota aqui o carnaval também, que normalmente é onde tem mais confusão. Mas aí eles já estão bem organizados, os demais feriados não foi estabelecido nada, tá bom? O casal deseja realizar a partilha de bens no curso do divórcio. Então, eles vão fazer tudo junto. Se está dizendo que é no curso do divórcio, não vão ser ações separadas, vai ser divórcio junto com a partilha. Informaram que o patrimônio deles é constituído de, bora lá, 2 imóveis. Um apartamento, que é a residência do casal, localizado em Catolé, um bairro de Campina Grande, no estado da Paraíba. Adquirido onerosamente em janeiro de 2021. Eles já eram casados, ó, aqui em cima. Eles casaram em 2018. Então, esse apartamento foi adquirido depois do início do casamento. Vamos achar aqui, vocês vão ver como é que a gente vai encontrar o regime de bens, que até agora não falou, né? Não diretamente. E, portanto, vamos saber aí se faz diferença esse apartamento ter sido comprado depois ou não. Valor atual de R$ 600 mil.
Destaca-se que 50% do valor pago por este imóvel adveio da herança legítima do pai de Cristina, que faleceu em 2019. Então, metade do valor que foi para pagar esse imóvel, R$ 300.000, veio da herança que Cristina recebeu do pai, ou seja, foi um valor subrogado no lugar dessa herança. Ele veio dessa herança. Então, a subrogação foi utilizada aí para parte desse apartamento. Vamos lá. E Paulo reconhecia essa circunstância, tá? Ó, circunstância reconhecida por Paulo. O outro bem é uma loja comercial situada a 100 metros da residência do casal, adquirida por meio de compra e venda em 2022, também depois do início do casamento, avaliada em R$ 200.000. Todos os dois bens encontram-se pagos e quitados. Por que isso é relevante aqui? De novo, a questão não ia trazer uma informação se não fosse, porque se esses bens não tivessem pagos ou quitados, quando a gente está em um bem financiado. Então, vamos imaginar que Paulo tivesse comprado um apartamento financiado antes do início do casamento, e esse casamento fosse união parcial. Ele pagou determinadas parcelas, casou. As parcelas que ainda vão ser pagas no curso desse relacionamento entram na partilha. O que já foi é que é só dele. Então, nesse caso, é extremamente relevante estar aqui claro de que esse apartamento, esse bem já foi pago e quitado. Bora lá. Salienta-se que Júlia e Cristina manterão residência no apartamento supracitado. Então, o apartamento que eles moram, aqui, ó, nesse endereço aqui, Campina Grande, Júlia, que é a filha, vai continuar a morar lá com a mãe. E Paula que vai sair. Cristina informa que voltará a usar o nome de solteira. E eles acordam o rateio das despesas processuais. Na qualidade de advogado de Paulo e Cristina, a questão ainda te deu mais essa dica, tá? Na qualidade de advogado de Paulo e Cristina. Então, aqui você já sabe que você vai advogar pelos dois. Se você está advogando pelos dois e só tem eles dois nessa história, não tem nenhuma outra pessoa, a não ser Júlia, que é incapaz, é filha deles, não há um réu, percebe? Se você está advogando pelos dois, eles já acordaram tudo. Isso aqui é o sonho, né? Eles estão tão felizes aí, tão tranquilos, é paz e amor, que já fizeram tudo certo. O advogado, obviamente, vai ter seu trabalho aí de entrar com a ação, mas já veio com tudo organizadinho. Eles já decidiram como é que vai ser feriado, como é que vai partilhar esses bens, com quem Júlia vai ficar. Um sonho, né? Vamos lá. Não sonho, não, na vida, não só na vida real, se você realmente tem uma ação, mas em prova. Porque está entregue aqui. Tudo que vai ter que ser feito, tudo que você tem que colocar na petição inicial já está descrito aqui. Como é que vai ser essa guarda? Como é que vai ser a questão dos feriados? Como é que é a questão da partilha? A questão já trouxe tudo pronto. É só jogar na resposta. Olha que esse direito civil é fácil, tá vendo? Bora. Se você é advogado de Paulo e Cristina, não tem um réu. Vamos lá. Então, isso é o tipo de ação que é jurisdição voluntária, ou seja, não tem um réu. Não tem uma outra parte, não há um litígio, uma briga. Então, uma pessoa contra a outra. Aqui é Paulo e Cristina acordando sobre o divórcio, com tudo pronto já, como é que vai ser partilha, guarda de Júlia, tudo, e você vai pedir a homologação disso. Então, é uma jurisdição voluntária, é um divórcio consensual, tá? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, eles estão acordando aí o rateio das despesas, eles já disseram que Cristina volta a usar o nome de solteira, enfim. Mas aí você vai parar e vai dizer assim, tá, professora, mas não disse uma coisa. Qual é o regime de bens? Como é que eu vou saber como é que esses bens que estão aí todos descritos vão ser partilhados? Só que ela diz, tá? A questão te dá o regime de bens. Por quê? Porque lá em cima ela diz o seguinte, eles contraíram matrimônio sem pacto antinupcial em 2018. Pacto antinupcial é um contrato que os nubentes fazem antes do casamento, que é feito para que eles possam principal motivo de se fazer um pacto nupcial, inclusive, é escolher um outro regime de bens. Porque a regra é o regime da comunhão parcial. Então, se você não faz um pacto nupcial, simplesmente só realiza aí o casamento, a regra, o regime que vai incidir é o da comunhão parcial de bens. Então, o pacto nupcial, ele vem para eu poder escolher um outro regime de bens, ou da comunhão universal, ou da separação total, que pode ser uma escolha, ou da participação final dos aquestos, que são os outros regimes de bens que a gente tem no Código Civil. Inclusive, é possível você modificar esses regimes, mesclar um com o outro, basicamente criar um regime próprio para esse casal, se eles quiserem. E eu sempre digo que no pacto nupcial, eu até falei isso hoje também,
é possível estabelecer outras cláusulas, outras questões que não têm a ver aí com o regime de bens, com os bens, particularmente. Então, eu posso colocar cláusulas sobre, que são as cláusulas que a gente chama de existenciais. Eu posso colocar no pacto como é que vai ser a divisão da tarefa doméstica, isso aí é bem interessante, né? Quem é que vai lavar os pratos ou não. Como é que vai ser a questão de sigilo de rede social, se vai ter acesso um do outro, se vai ter senha, se não vai. Pode colocar aí, essa é a cláusula mais interessante, né? Eu posso estabelecer uma multa em caso de infidelidade. Olha que legal. Só que na questão, voltando para a prova, diz claramente que Paulo e Cristina não fizeram um pacto nupcial. Então, se eles não fizeram um pacto nupcial, eles não escolheram aí um outro regime que não a regra. Portanto, a questão está sim lhe dizendo que o regime de bens que eles escolheram, que está vigorando aí nesse matrimônio, é o regime da comunhão parcial. Então, a divisão desses bens aqui embaixo vai seguir a regra do regime da comunhão parcial. E qual é? Todos os bens que tiverem sido adquiridos depois do início desse casamento, de 2018 aqui em diante, vão ser divididos meio a meio, vão ser divididos por igual, tá bom? Então, vamos lá. Seguiu, o que é que você vai precisar fazer? Vamos começar aí a peça. Começar com o endereçamento, que é o início aí da peça. Tá, mas aí como é que eu vou saber onde é o endereçamento? Como é que eu vou saber isso? Vai saber aqui, ó. Bora lá. Artigo 53 do CPC. Já falei isso em aula também. E você tem no seu vadimeco, que vai estar no seu colo durante a prova, o índice remissivo, alfabético, inclusive. Então, dá para procurar lá, divórcio, e você vai ter vários artigos que vão te indicar, vai estar indicado todos os artigos que você vai precisar. Mas bora para o 53 do CPC, que diz o seguinte: é competente o foro para a ação de divórcio do domicílio do guardião de filho incapaz. Quem é que vai ficar com o filho incapaz aqui? Olha lá embaixo. Cristina informa que voltará aqui em cima. Salienta-se que Cristina e Júlia manterão residência no apartamento supracitado. Então, Júlia, tá? Que vai ficar aqui, ó, manterá a residência fixa com a mãe, será a guardiã, e nesse sentido, a residência, o domicílio de Júlia, que é a incapaz, será no apartamento que eles já moravam. E onde era isso? Aqui, ó. Campina Grande, no estado da Paraíba. Então, como é que é o endereçamento disso aqui? Se é uma ação de divórcio, é uma ação de direito de família, então eu vou para a vara de família, é uma vara especializada, tem isso. Na Paraíba tem também, todos os estados têm. Então, vai ser Excelentíssimo Senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, que é uma petição inicial, ainda não sei qual é a vara de família da comarca de Campina Grande, no estado da Paraíba. Aqui não é 3 pontinhos, não é XX, a questão está te dizendo exatamente onde é, qual é o foro que você vai colocar, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Então, se eu já conseguir ver e determinar onde é que vai ser o endereçamento, como é que vai ser esse endereçamento, comarca de Campina Grande, Paraíba, porque vai ser o foro do domicílio da incapaz, né, de quem está aí com a guarda, que vai ser guardião da filha Júlia. Próximo passo, se eu já enderecei a peça, o próximo passo é qualificar. Como é que eu faço qualificação da peça? Vamos de novo colocar aqui. Onde é que estão as regras para qualificação da peça em direito civil? Vamos para o Código de Processo Civil de novo, tá aqui, ó. Só que agora a gente vai para o 319, que é onde tem essas regrinhas. No 319, ele vai te dizer quais são as regras relacionadas aí à petição inicial, começando, obviamente, pela qualificação, tá bom? A petição inicial aqui, 319 CPC. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, já foi lá no endereçamento, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, se for o caso, se não tiver o estado civil declarado de casado, ou, enfim, divorciado e tal. A profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, se for pessoa jurídica, tá? Pessoa física não tem CNPJ, é o CPF, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. No caso aqui, como a gente não tem um autor e um réu, como eu acabei de explicar para vocês, eles vão estar juntos, né, consensual. Paulo e Cristina não te procuram na qualidade de advogados juntos aqui, então você vai qualificar os dois juntos agora. Não é uma qualificação só, eu sempre bato nessa tecla. Paulo e Cristina não têm o mesmo CPF, não têm o mesmo nome, eles não têm a mesma profissão, até então, teriam aí o mesmo endereço, mas vai haver a mudança. Então, eles são pessoas diferentes.
Então, é Paulo, qualificação de Paulo, e Cristina, qualificação de Cristina. Então, nome, profissão de Paulo, CPF de Paulo, residente domiciliado no endereço tal, e Cristina. Não tem um endereço certo aqui, não tem rua, número sendo indicado. Então, você vai colocar somente na rua, 3 pontinhos, número, 3 pontinhos, bairro, 3 pontinhos, Campina Grande, no estado da Paraíba. Tá? Mas são pessoas separadas. Ambos juntos, como é que é essa qualificação juntos, porque eu não tenho réu, tem a presença de Vossa Excelência propor a presente ação de divórcio consensual. E no final, o pedido vai ser a homologação desse acordo que já está sendo apresentado ali. Tá bom? Fora isso, fiz a qualificação, coloquei o nome da ação, que ação é essa? Uma ação de divórcio consensual. Dentro dessa ação, eu vou discutir aí, colocar todas essas questões de partilha de bens, de guarda, da pensão alimentícia, tudo. Só que voltando para o 319, qual é o próximo passo? Percebam que a questão em momento nenhum falou que eles não têm condições financeiras, pelo contrário, um é servidor público federal, a outra é autônoma, eles têm 2 imóveis, tem aí um imóvel comercial, tem condições de arcar com as despesas dos filhos. Então, assim, em momento algum, a questão te indicou, te direcionou para um pedido de gratuidade de justiça. Então, já não inventa. Outra, também não se falou aqui na idade, apesar de ter Júlia, né, que é menor, você pode aí pedir uma prioridade de tramitação. Não estaria errado. Mas como é um divórcio consensual, é basicamente para homologar esse acordo, nem seria necessário. Vocês vão ver depois, eu vou até mostrar aqui também, nem está no espelho de correção da OAB. Então, nem ia cair aí. Partiu disso, não viu aí, não identificou nenhum desses dois pontos, a gente vai seguir. Qual é o próximo passo? Fatos. Você vai colocar dos fatos e vai explicar de forma resumida o que está aqui nessa questão. Explicar de forma resumida não é copiar o que está aqui, tá? Pelo amor de Deus, exatamente como está aqui. Você vai falar com as suas palavras, basicamente o que está descrito aqui. Obviamente que na parte dos fatos você não precisa dar todos esses detalhes com relação a valores, porque isso vai fazer parte da fundamentação jurídica. Então, você vai falar que Paulo e Cristina eram casados, soube aí, não fizeram pacto nupcial, portanto, a questão de incidir regra e do regime da comunhão parcial de bens vai ser na fundamentação jurídica. Eles eram casados, tem uma única filha, Júlia, que nasceu em 2021, casaram aí em 2018, sempre tiveram um bom relacionamento, mas concluíram que não querem mais permanecer casados, desejam, portanto, extinguir esse vínculo conjugal através de um consenso, um acordo. Então, ambos estão em acordo, já deliberaram acerca de tudo, então o pedido aí é para homologação. Fez os fatos, resumiu isso aqui, vamos para a fundamentação. O que é que eu vou usar na fundamentação, tá? Vamos agora, ó. E o 319 vai tendo aqui o passo a passo, tá? Processo civil. Meu Deus, qual é o passo a passo? Tá aqui, ó. Fatos, fundamentos jurídicos, pedido e suas especificações, valor da causa, provas. E aí, essa questão da audiência aqui, a gente não vai colocar, primeiro porque é um processo de família, então a ideia é que sempre vai ter a principal audiência de conciliação. Essa opção aí não iria ser seguida, digamos assim, porque o foco, como é um procedimento especial, família, o foco vai ser sempre buscar um acordo. Então, a ideia é que sempre tenha audiência de conciliação, mas nesse caso aqui, há jurisprudências que entendem que não vai precisar ter, porque já foi conciliado, já é consensual. Não há mais o que conciliar, é apenas para homologar, tá bom? Então, seria o único que vocês iam ignorar aqui nesse 319. Fundamentos jurídicos. Ainda aqui no CPC, a gente vai usar os artigos 731 a 734, tá? Eles vão falar justamente do divórcio consensual, de como é que se dá aí essa questão dentro do divórcio consensual. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas, o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Que é exatamente tudo que tem na questão. Tudo isso que o 731 pede, eles descreveram aqui. Como é que vai ser a pensão, quanto vai ser, como é que vai ser a guarda, com quem vai ficar nos feriados, como é que é a partilha dos bens. Então, no fundamento jurídico, você vai agora começar a descrever o que já está aqui, sem copiar, com as suas palavras. Qual é a primeira fundamentação? De acordo com o artigo 731,
E aí você vai colocar as disposições relativas e tal, a homologação do divórcio vai ser feita, o consenso entre Paulo e Cristina determinou que os bens do casal são tais valores, vai ser dividido de tal forma, e, portanto, você vai agora falar que o regime deles, o regime de bens, é o regime da comunhão parcial, porque eles não possuem um pacto antinupcial, tá bom? Vamos seguir aqui. 733 do CPC. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual do união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública. Esse artigo aqui, ele te ajuda a entender por que vai ser uma ação. É isso que se você ainda tiver nessa dúvida, por que não é extrajudicial, porque você está fazendo a prova, você tem que fazer uma peça processual. E ele te dá esse esclarecimento, mas isso não é um artigo que vai entrar aí na sua fundamentação legal, porque não cabe. Se você quiser colocar, seria no sentido de, por conta da existência de uma filha incapaz, Júlia, que nasceu em 2020 na data tal, tendo então tantos anos, entra-se com essa ação judicial de pedido de divórcio consensual pela impossibilidade de realizar o divórcio extrajudicialmente. E aí, a fundamentação é o 733, tá bom? 734, ainda no CPC, parágrafo 1º. Vamos ler o artigo. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração. Parágrafo 1º. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público. Por que isso aqui é importante? Estou primeiro no CPC. Porque, como tem incapaz, lá nos pedidos, ainda assim, mesmo sendo tudo consensual, a gente vai pedir intimação do Ministério Público. O artigo 178, tá bom, do CPC aqui, ele determina isso. Então, o Ministério Público sempre vai participar aí como fiscal da lei quando tiver interesse de incapaz. E há um incapaz, há uma questão de guarda aí sendo resolvida, tá bom? Pronto. Saiu do CPC, quais são os artigos que eu vou utilizar no Código Civil, tá bom? Com relação a essa divisão aí. 1640. O que é que esse artigo diz? Esse é o primeiro. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará contra os bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Então, aquilo que eu falei com relação ao pacto, não havendo convenção, não havendo um acordo, não havendo um pacto nupcial, qual vai ser o regime? Comunhão parcial. Você vai trazer esse artigo e vai dizer, tendo em vista que Paulo e Cristina não realizaram pacto nupcial antes do matrimônio, de acordo com o artigo 1640, quando não há convenção, o que vigorará vai ser o regime de comunhão parcial entre os cônjuges. Então, é esse o regime deles. E aí, de acordo com isso, a separação vai ser de todos os bens que forem adquiridos depois, tá bom? Vamos lá. Próximo artigo que a gente vai usar, a gente vai lá para o 1658. Por quê? Porque ele vai descrever o regime de comunhão parcial. Se eu já disse lá nos fundamentos que o regime deles é de comunhão parcial, e é porque a questão me disse que eles não fizeram pacto nupcial, e o 1640 determina que uma vez que não tenha convenção, o regime vai ser da comunhão parcial, agora como é que eu vou dividir esses bens? Então, vamos para os artigos que falam do regime de comunhão parcial. 1658 no Código Civil. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. E aqui é o que poderia ser uma pegadinha da questão. Com as exceções dos artigos seguintes. 1659. Excluem-se da comunhão, inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, volta para a questão. Está dizendo aqui, ó, o casal deseja realizar a partilha dos bens, tá? O patrimônio dos dois, que são dois imóveis. O apartamento residência do casal localizado em Catolé foi adquirido em 2021, depois do casamento. Então, já entra na comunhão aí parcial. Mas, tá? O valor atual é de 600 mil, só que destaca-se, e de novo, a questão não vai te dizer nada que não seja relevante. Ela não ia falar tudo isso aqui com relação à herança de Cristina, se não fosse para você usar. Então, não dá para passar despercebido disso. Seria uma pegadinha, mas você tem que chamar a atenção para isso. Para que a questão ia perder tempo falando aqui, ó? Destaca-se que 50% do valor pago por este imóvel adveio da herança legítima do pai de Cristina, que faleceu em 2019, circunstância reconhecida por Paula. Tem que ter uma relevância. E aí é o que o 1659 fala. Está excluído da comunhão, dessa partilha aí no final, os bens que são subrogados
recebidos aí por sucessão ou subrogados em seu lugar. Então, se ela recebeu um dinheiro de herança e utilizou aí para comprar esse apartamento, então esse é um bem subrogado. Então, metade, 50%, ó, a questão desse apartamento veio da herança de Cristina. E esses bens que vêm de herança ou subrogados em seu lugar, segundo o Código Civil, não fazem parte da comunhão. Portanto, não vão ser divididos. O que é que isso significa? Que desse apartamento aqui, 50% é só de Cristina e os outros 50% é que fazem parte dessa comunhão. Então, vão ser divididos entre os dois. O que você precisa colocar na fundamentação é que Cristina, com relação a esse apartamento, tem direito a 75% e Paulo, 25%. Porque eles só vão dividir metade, 50% desse bem. Tá bom? Segue. Loja comercial situada aí também foi, ó, adquirida em 2022, também depois do início do casamento, então também vai partilhar. E aí, vai partilhar, comunica os seus bens que sobrevierem aí na constância do casamento. Mas a gente tem 1660 também, que também vão falar o que é que entra na comunhão, e aí, obviamente, o que não está aqui também não vai entrar, tá bom? Então, pronto. Então, aí vocês vão falar com relação a isso, como é que vai ser dividido. Esse aqui eu divido meio a meio, que foi adquirido depois do casamento, não tem nenhuma especificação de herança de nada. Vai estar tudo pago, tudo quitado. Como eu já disse aqui, a questão é quando a gente vê que se o bem é financiado, também teria essa diferença, mas está tudo quitado. O que é que eu vou ter que falar além disso? Com relação à guarda. Então, vou ter os artigos referentes à guarda dos filhos, mas eu preciso colocar aqui como é que foi combinado. Então, ficou decidido pela guarda compartilhada. Você pode aí trazer o artigo referente à guarda compartilhada, a gente pode colocar aqui. Júlia manterá a residência fixa com a mãe, tendo o pai direito à convivência em 2 dias da semana. Então, ficou pactuado entre o casal que a guarda será do tipo compartilhada, tendo o genitor direito de convivência na modalidade de a cada 2 dias por semana e nos finais de semana alternados. Com relação ao feriado, ficou decidido que os feriados serão alternados aí, Natal e Réveillon vai ser alternado, e a Páscoa vai ser só da mãe. Pronto. Porque você precisa colocar ali como foi o combinado, né? O divórcio consensual, qual foi esse consenso? Vai descrever. Com relação à pensão alimentícia, ficou determinado que Paulo pagará R$ 3.000, que corresponde a 20% dos seus rendimentos, como pensão alimentícia aí para a filha menor. Então, tem que descrever isso aqui também, tá bom? Fez isso, por fim, você vai trazer isso aqui, ó. Cristina voltará a usar o nome de solteira, porque também não ia estar aqui na questão à toa, então você tem que colocar. Onde é que a gente vai falar sobre isso? 1571. Esses são os artigos que estão lá destacados no espelho de prova, tá? Então, você até poderia colocar mais aqui, mas nem precisa, já iria pontuar. E os essenciais são esses com relação à divisão dos bens. Vou ver aqui para carregar. Que é o 1571, que vai falar dessa questão de poder voltar a utilizar aí o nome de solteiro, é uma decisão do cônjuge. E aí é uma decisão da pessoa, tá? Nome é direito da personalidade. Então, cabe a você. O outro pode estar com raiva, pode ser o que for. Se você já colocou esse nome, a decisão é sua, se você vai continuar ou não. 571, que diz o seguinte: a sociedade conjugal termina, entre outros fatores, com o divórcio. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, dispondo em contrário à sentença de separação judicial. É por isso que eu preciso colocar isso na peça. Cristina pretende retornar a utilizar o seu nome de solteira, né? Isso aqui, ó. Voltará a usar o nome de solteira. Então, requer-se que seja determinado aí na sentença que homologa que ela voltará a utilizar o nome de solteira, porque aí também vai sair essa comunicação para o cartório, para modificar documentos, etc. E com base no 1571 do Código Civil, tá bom? Fez tudo isso, terminou a fundamentação jurídica, pedidos. Os pedidos aqui são super simples. Então, você vai pedir para homologar este acordo, que tudo que está determinado aí, toda essa partilha, toda essa questão relacionada à guarda, à pensão alimentícia que foi acordado, que foi negociado, seja reconhecido em sentença e homologado. Pronto. Vou pedir intimação do Ministério Público porque tem interesse de incapaz. E é isso. Tudo certo. Eu não vou aqui pedir condenação de custas, como eu sempre coloco, peça 20% condenação do pagamento, né, do réu a pagamento de custas e honorários de sucumbência, porque eu não tenho um réu
Isso aqui é jurisdição voluntária, é só homologação desse acordo. Como é o valor da causa aqui? A gente vai lá para o 319 de novo, para vocês não esquecerem isso, lá no CPC, que ele diz que tem que ter valor da causa. Toda petição civil precisa de uma indicação de valor da causa. Às vezes, a gente não vai ter como dimensionar, não há aí uma questão econômica envolvida, e você vai colocar aquele padrão de R$ 1.000 para meros efeitos fiscais, enfim. Mas aqui, poderia se colocar, por mais que seja consensual, eles combinaram aí, aqui, ó, 319, o valor da causa, de dividir até os custos processuais. Qual é a regra? Vamos imaginar que não fosse aqui um divórcio consensual, vamos falar no geral. Quando eu tenho partilha de bens, o valor da causa na ação de divórcios é a soma desses bens, de quanto vale esse patrimônio. Na questão dos alimentos, vai ser o valor que está sendo pedido por mês, aqui ficou combinado R$ 3.000, multiplicado por 12. Então, são 12 vezes o valor da pensão. Se eu estou decidindo as duas coisas, alimentos e partilha de bens, eu somo isso. Seria o valor da causa. Então, vocês podem fazer esse cálculo aí, que não é nada de outro mundo também, porque os valores são bem redondinhos. Tudo aqui, ó, na questão. 600 mil um apartamento, 200 mil outro, 3 mil vezes 12 aqui, enfim. E aí, coloca o valor da causa esse, tá bom? No espelho de prova, pelo que eu vi aqui, eles nem especificaram isso, mas eu pecaria pelo excesso, coloca o valor da causa, ou pelo menos indica o valor da causa ali. Protesto por provas, aquela frase que eu sempre falo, tá? Protesto provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Decorou essa frase, tatuou, não tem como errar. Você poderia, não inventa aqui questões de prova testemunhal e qualquer coisa do tipo, porque não fala na questão. A questão não fala nada com relação à testemunha. E é um divórcio consensual, então nem vai ter aí essa questão probatória tão pesada. Coloca por ser de praxe ter a produção de provas e, de novo, o artigo aqui 319 também fala sobre isso, então também é um requisito aí da petição inicial, peca pelo excesso nesse caso, tá bom? Protesta por provas. E aí vocês vão fazer o seguinte, voltando aqui. De novo, protesto provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, fácil de decorar. Eu amo que essa frase vem escrita de várias formas diferentes nas provas, né? Vocês conseguem embaralhar de várias formas. Mas decorou direitinho, o resto é o fechamento, tá? Então, na parte dos pedidos, da fundamentação jurídica, tudo aquilo que eu falei, dos pedidos, ante o exposto, requer-se e coloca a homologação deste acordo, reconhecido em sentença, tudo que foi acordado com relação à partilha de bens, a pensão alimentícia, então repete ali o que foi especificamente de forma objetiva dessa pensão, da questão da guarda, como é que vai ser a guarda, que seja determinada aí a guarda compartilhada, e a divisão dos bens, tá? Na proporção aí de 75% do primeiro apartamento, primeiro imóvel, né? Que é o apartamento que eles moram para a Cristina, 25% para Paulo, por aquilo que eu já expliquei, porque é um bem subrogado aí de herança, e o outro, meio a meio. 50-50. Essa partilha, ele só tem esses dois imóveis, a questão disse isso. Pede isso, pede a intimação do Ministério Público, acabou. Tá? Vê que paz, vê que prova fácil, vê como direito civil é fácil. Terminou. Valor da causa, como eu expliquei, protesto aprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, e é o fechamento. Então, é cidade, local, né? Local, traço, data, bota 3 pontinhos aí, advogado ou advogada, né? E bota o guazinho ali entre parênteses, barra OAB. E acabou. Não coloca seu nome, não inventa número de OAB. Terminou essa prova, entregou, está aprovado. Eu acho muito difícil, só não posso afirmar, né? Porque eu tenho que fazer uma pesquisa sobre que alguém tenha reprovado, tá? Todo mundo que escolheu se viu na segunda fase, se deu muito bem. É bem provável que esteja aprovado nesse momento, feliz da vida. Então, quando eu digo para vocês que é bom escolher direito civil para a segunda fase da OAB, eu estou falando sério, tá? Vou fazer outro vídeo depois para corrigir aí as questões, tá bom? Então, tem ainda 4 questões abertas. Então, vou falar aí sobre cada uma dessas questões, mas para vocês verem, de princípio, o vídeo ficou longo, quase uma aula, mas para mostrar como foi simples e tudo que você precisava identificar e como é que era para construir essa peça. Tá vendo? Como direito civil é lindo. Beijo, gente.